Fala, camaradas! Camaradas, vocês sabem o que é o princípio da presunção de inocência? O que é que ele diz exatamente? O que é que ele quer dizer? E com base nesse princípio, eu vou tentar responder a seguinte questão. Seria Lula considerado inocente? O debate político está aí, o debate público está colocado e muita desinformação em volta desse princípio, em volta desse princípio que é basilar da democracia, inclusive da democracia burguesa, viu? Liberal, de uma democracia liberal. Só que muitas pessoas estão tergiversando em volta desse princípio e tentando arrumar algumas facetas ideológicas a fim de manipular a opinião pública, inclusive, né? Que é infelizmente um dado desse processo penal midiático, né? A gente sabe que a mídia bateu muito em cima de Lula, isso é um fato, tem pesquisa que demonstra isso já assim, cabalmente, não há o que discutir. E aí, com essa manipulação da opinião pública, muitas pessoas de fato passaram a odiar, inclusive juristas, começaram a manipular e fazer diversas manobras jurídicas, né, a fim de colocar a sua ideologia à frente de questões técnicas, né, de questões que fazem parte do direito, desse direito liberal, inclusive. Muitos liberais e conservadores se colocando contra esse direito liberal e conservador. Veja que é um dado assim chocante, né? Mas vejamos, a presunção de inocência é um princípio que está lá inserido no artigo 5º da nossa Constituição Federal, certo? No seu inciso 57, que diz exatamente o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Consta também lá no Pacto de São José da Costa Rica, que diz, no seu artigo 8º, parte 2, toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada a sua culpa. É importante ressaltar que o STF, né, já decidiu, mudou o seu entendimento e decidiu no sentido de que a condenação ou a execução provisória da pena só pode acontecer após o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, ou seja, esgotados todos os recursos daquela sentença penal, certo? Mas isso para se tratar de execução provisória de pena. E aí sim teríamos uma formação de culpa propriamente dita, uma formação de culpa acabada, certo? Essa é a situação. Então, inspirados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que dispõe em seu artigo 11, inciso 1, que todo homem acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente, até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público na qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Ou seja, todas as pessoas são inocentes até que um juiz competente e isento, vejam, imparcial, que não se coloque como parte, analise eventuais acusações, pondere provas e decida por sua culpa. Não há um liame intermediário nisso aí, relativo, um gradualismo, antes da decisão final do processo existente. Aliás, antes de uma decisão final do processo, existe apenas a inocência, é isso. Isso é um princípio liberal. Liberal porque garante a liberdade individual. E a gente vê pessoas que se dizem liberais se colocando enfaticamente contra isso. É por isso da importância da luta social para dar efetividade a esses princípios que garantem, ainda que em planos teóricos, né, e formais, uma liberdade. E é por isso também que essa democracia burguesa, liberal, ela é muito abstrata para as pessoas. Porque esses princípios são colocados de forma meramente formais. E sem uma luta política, eles não são efetivados. Essa é a grande questão. Por isso que fica muito confortável para esses liberais e conservadores advogarem contra e a favor, quando lhes convém, sobre esses princípios. É disso que se trata. E veja, a forma também é garantia, ou seja, o processo é garantia. É garantia do Estado democrático de direito.
Você não pode ser acusado por um juiz imparcial. Aliás, por um juiz parcial. Ou seja, que se coloca como parte. O que é que a mídia tratava? Que o juiz Moro fazia parte da força-tarefa. Que a força-tarefa estava ali para investigar e acusar. O juiz não pode fazer isso. Isso é básico. Pessoal, o princípio da presunção de inocência é um princípio que advém lá do direito romano, certo? Só que durante a Inquisição, na Idade Média, teve uma certa inversão. E era colocado no sentido de que haveria uma espécie de semiprova. Entendeu? Você não teria que provar mesmo. Esse ônus aqui acusatório, ou seja, no sentido de que a acusação tem a obrigação de provar aquilo que alega. Isso também hoje em dia, sobretudo, é algo básico. Só que na época da Inquisição, que havia toda aquela perseguição religiosa e tudo, isso era invertido. Então era meio que uma espécie de indúbio pro societate, digamos assim, né? Que é como a gente chama assim. Ou seja, na dúvida era pró-sociedade, ou então nessa questão de semiprova seria assim, na dúvida você condena, você tortura. Era isso que acontecia. Ah, tem dúvidas sobre a situação processual, sobre a situação jurídica, sobre a situação material, então condena. É isso que a gente está fazendo agora com esse processo penal midiático. Ou seja, a mídia é quem forma a culpa, de forma antecipada. E aí para você tirar isso, você inverter, já era, porque juristas começam também a advogar no mesmo sentido desse processo penal midiático e corroboram a tese da mídia. Então a mídia também se transforma em um órgão acusador. Não cumpre uma função social que está lá na Constituição, por exemplo. Não cumpre. Uma função educativa, instrutiva, não cumpre. Se coloca como um órgão acusador. E foi isso que o juiz Sérgio Moro, era para todo mundo estar indignado contra ele. Porque o que ele fez foi simplesmente criminoso. Se ele fizesse isso, o que ele fez aqui, alguns procuradores da Lava Jato também que fizeram, se ele fizesse isso em outros países, a exemplo dos Estados Unidos, que ele teve uma colaboração ali com algumas pessoas da CIA e alguns órgãos de investigação estadunidenses, ele seria preso por ataque à soberania. Um ato de traição à soberania nacional. Foi isso que aconteceu. Só que ele foi alçado, repito, muito por conta da mídia, do terror midiático, ele foi alçado à condição de herói. Um falso herói. É isso que ele é. E essa farsa aí, o próprio STF também já derrubou, né? Porque é meramente uma situação, uma falha de endereço, que era para ser ali, foi acolá e tal. Não é disso que se trata, pessoal. Não é só isso. É uma garantia que toda pessoa tem, todo cidadão tem, sem exceção, de ser julgado por um juiz imparcial. Ele foi colocado como parte, ele se colocou como um acusador. Certo? Eu estou indo além aqui nessa questão, né, para enfatizar isso. Todas as provas e evidências estão aí. Certo? No caso de Moro e dos procuradores, eles não produziram sequer provas. Foram ilações. Foram isso que eles produziram. E só. Certo? Mas continuando aqui no princípio da presunção de inocência, conforme eu já li aqui, artigo 5º, Pacto de São José da Costa Rica, está tudo lá. Está tudo lá. Só que alguns juristas estão se colocando contra. É isso. Então, a presunção de inocência, esse princípio basilar, impõe um verdadeiro dever de tratamento, segundo Aurí Lopes Júnior, processualista que vem fazendo um trabalho muito bom. Na medida em que exige que o réu seja tratado como inocente, que atua em duas dimensões. O princípio da presunção de inocência, segundo Aurí Lopes Júnior, atua em duas dimensões. A dimensão interna ao processo e a exterior a ele. Na dimensão interna acontece o seguinte: é um dever de tratamento imposto inicialmente ao juiz, determinando que a carga da prova seja inteiramente do acusador. Pois, se o réu é inocente, ele não precisa provar nada. É isso. É bom lembrar que Lula ele foi de fato absolvido em alguns processos. Ou seja, houve análise do mérito, do conteúdo propriamente dito. E nessa situação do juiz Moro, lá de Curitiba,
do ex-juiz, né, e ex-ministro, né, desse atual governo. Também, no caso dessa situação processual, não houve análise do mérito, né, mas sim por uma falha aí da questão da competência mesmo, processual, e pelo fato, novamente, de ter sido julgado reconhecidamente, declaradamente, notoriamente como um juiz parcial, é que houve a mudança para uma outra unidade da federação para analisar o caso de Lula. É isso, então ele é inocente sim, é básico. Mas continuando aqui. Então a dúvida, que é inexoravelmente a absolvição, ela resulta inexoravelmente a absolvição do réu, no caso de dúvida, no chamado indúbio pro réu. E ainda na dimensão interna do princípio da presunção de inocência, ele implica em severas restrições ao abuso das prisões cautelares, por exemplo. O que é que a gente via durante a Lava Jato? Abuso dessas prisões. Ou seja, prender alguém que não foi definitivamente condenado, apenas para formar a culpa do ponto de vista midiático. Era isso que aconteceu, e que ainda acontece, né? Mas a Lava Jato foi o auge. Foi o auge. E nessa dimensão interna, a presunção de inocência impõe regras de tratamento e regras de julgamento para o juiz. Isso a gente precisa entender. E do ponto de vista da dimensão externa, o princípio da presunção de inocência exige uma proteção contra a publicidade abusiva e a estigmatização precoce do réu. Significa dizer que a presunção de inocência e também as garantias constitucionais da imagem, dignidade e privacidade, isso não é pouca coisa, deve ser utilizada como verdadeiros limites democráticos à abusiva exploração midiática em torno do fato criminoso e do próprio processo judicial. Esse bizarro espetáculo montado pelo julgamento midiático deve ser coibido pela eficácia da presunção de inocência. É isso, é algo básico e que alguns juristas se colocam contra isso. Por quê? Por questões reacionárias, é isso que tem acontecido. Então sim, é algo fundante, é algo que deveria estar colocado bem de forma realmente didática e sem muito debate no sentido assim tão manipulatório, sabe, que tenta esconder algumas nuances e tenta sempre menosprezar inclusive o processo, as garantias individuais, as liberdades. Você não, esse pessoal que critica aí, não critica tanto falando que o STF é isso e tal, que está restringindo liberdades. Cadê vocês agora? Quando o STF está falando sobre liberdade individual. Aí vocês não acham ruim, né? Aí tá tudo bem. Por quê? Porque esse pessoal que critica o STF aí de forma reacionária, na verdade não são a favor de liberdades. Pelo contrário, eles querem um autoritarismo. É isso que eles querem implementar. Então o debate está dado aí, pessoal. E é algo básico de uma democracia liberal, inclusive, né? Só que o reacionarismo é tão grande que confunde as pessoas. Mas é isso. Então, Lula é inocente. O princípio da presunção de inocência é muito importante e deve ser respeitado e efetivado. Daí a importância de uma luta política. Camaradas, se vocês gostaram do vídeo, por favor, curtam, se inscrevam, compartilhem, que é para a gente poder estar crescendo cada vez mais aqui no canal. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, hein?